E eu queria começar, antes de eu começar o assunto propriamente dito, eu queria que vocês lessem comigo a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, capítulo 4, versículo 1. Amém? Marquem esse trecho, porque são coisas que a gente precisa ficar sempre voltando, não é? Para ler mais e aprender mais. Amém? Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vou ler com vocês o versículo 1 e 2, que ele diz assim: Finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus que, tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis, todavia deveis ainda progredir. Por que eu estou lendo isso? Porque quando a gente participa de um seminário, pessoas que já têm muito tempo de caminhada, outros novos de caminhada, muitas vezes a gente vem achando, não tenho mais nada para poder aprender, já estou fazendo a minha caminhada, já faço tanta coisa na igreja, participo de tanta coisa. Então, isso aqui que São Paulo fala: todavia deveis ainda progredir. Tem coisa demais que a gente não sabe. E Deus nos reuniu aqui para ensinar mais. Por quê? Porque Ele nos quer mais pertinho dEle. Então, eu queria pedir a vocês que desarmem os corações. Não fiquem aqui esses dias com a postura de quem já sabe, mas daquele que veio receber aquilo que Jesus quer falar no seu coração. Para cada um ter uma palavra. Desde que o Padre Alexandre me fez o convite, que eu tenho rezado diariamente por mim e por vocês, e tenho entregue o coração de vocês todos na missa. Todos os dias eu ponho o coração de vocês no altar, para que desse seminário tenha mais frutos que se possa imaginar. Então, guardem esse trecho. Bem, eu fiquei muito feliz de poder falar sobre a Eucaristia, porque eu tenho uma caminhada com Jesus há muito tempo. E durante muitos anos da minha vida eu pude fazer Eucaristia diária. Depois ela foi interrompida por causa da minha vida profissional. E há pelo menos 11 anos, de 11 a 12 anos, eu tenho a graça da Eucaristia diária. Eu tenho a graça da Eucaristia diária porque eu pedi. E foi numa missa aqui do Padre Alexandre, que eu vinha aqui no domingo esporadicamente, vinha muito, depois vinha mais esporadicamente, porque eu ajudava mais as freirinhas lá do pensionato onde eu morei, que elas são muito velhinhas, e eu assumia um pouco mais lá as coisas com elas. E numa missa de domingo, às 11 da manhã, quando o Padre Alexandre elevou a hóstia, eu olhei para ele e falei: Jesus, hoje eu preciso de uma graça especial. Eu preciso da graça de te ver todo dia. Eu preciso da Eucaristia diária. Mas o Senhor conhece a minha vida. Eu tenho que estar no CTI pontualmente, 7 da manhã, nós começamos a corrida de leito. Todos os dias, sábado, domingo, inclusive. 7 da manhã a gente começa. E eu não tenho hora de encerrar o dia, porque o Senhor conhece, o Senhor me acompanha, o Senhor sabe. Mas deve existir um padre que começa o dia antes das 7 da manhã. Claro que o Senhor conhece esse padre, que eu não sei. Claro que existe uma igreja que vai estar aberta. E que o Senhor sabe de tudo, só sabe do caminho meu para chegar na Santa Casa. Eu tenho que estar lá às 7 horas da manhã. Então, o Senhor me dê essa graça. Não é o Senhor que precisa de mim, sou eu que preciso de Ti. É muito pesada a nossa função lá no CTI. Sem você, não dá. E eu falei com ele: eu quero receber um recado. Então, nós estamos combinados. Você me manda um recado. Muito bem. Na terça-feira, quando eu tenho um grupo de oração há 26 anos. Na terça-feira, quando eu terminava o grupo de oração, eu estava saindo, fechando a capela, que eu ficava com a chave da capela. Chegou uma senhora perto de mim e falou assim: Filó, você sabia que tem missa no Colégio Arnaldo todo dia, 6h30 da manhã?
Abracei ela, beijei ela tanto. Ela falou, que é isso, Filó? Eu falei, obrigada, Jesus. É o recado. E desde então, isso vai fazer uns 12 anos. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12. Pronto? Pronto, né? Amém? São Paulo fala assim, versículo 1. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Vocês vão falar assim, Filó, eu vou oferecer o meu corpo? Vai oferecer o corpo e o sangue seu. Mas como é que isso é possível, oferecer o meu corpo e sangue na hora da consagração? É porque a gente não tem noção da dimensão das coisas, não é? Jesus, quando instituiu a Eucaristia, Jesus partiu o pão. Esse ato de Jesus partir o pão, isso dá muita discussão, nós podemos ficar um seminário falando disso. Quando Jesus partiu o pão, é muito mais do que o sentido de que precisava dividir o pão porque ia faltar para todo mundo. Claro que não era isso, né? O sentido é um sentido de uma imolação. Jesus se submeteu completamente à vontade do Pai. Completamente. Ele submeteu tudo ao Pai. Então, quando eu me consagro a Deus, eu me submeto à vontade do meu Pai. A vontade de Deus à minha vida. Para isso, eu preciso me quebrar, me partir, igual a Eucaristia partida. Eu preciso tirar a soberba do meu coração. Eu preciso tirar a minha arrogância em relação ao meu irmão e em relação a Deus. Eu preciso me curvar diante do mistério e falar, eis-me aqui, Senhor. E eu quero oferecer a minha vida. Então, o que eu quero oferecer? O meu tempo, a minha aptidão, tudo que eu sou capaz. Tudo que eu sou capaz de fazer com a minha vida, eu quero oferecer, Senhor. E eu quero oferecer o meu sangue à morte. Mas eu ainda não morri, como é que eu posso consagrar? Como é que eu posso entregar isso? Eu começo a entregar a Deus tudo aquilo que me faz morrer aos poucos. As humilhações, os fracassos, as coisas que não deram certo, os insucessos, tudo aquilo que me mortifica, eu consagro. Eu entrego. Lá naquela hora que o sacerdote vai pegar o pão e vai mostrar e vai dizer, tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Imaginem vocês lá no altar, entregando o corpo de vocês para a comunidade, falando, este é o meu corpo, tomai e comei. Nós somos chamados para ser Eucaristia. Mas aí, se a gente não prestar atenção nisso que a gente está fazendo, nós vamos sair da missa e isso cai no vazio, não tem sentido. Quando eu falo tomai e comei, eu estou falando para o meu irmão. Estou colocando a minha vida, mas eu estou colocando a minha vida em doação. É em doação. Eu estou me entregando para o outro, para o meu irmão, para o tempo que ele precisa de mim, para o ouvido que ele precisa de mim, do abraço que ele precisa de mim. Eu estou me entregando. Mesmo para aquele que não vai ser tão gentil e doce. Mas aí vem Jesus e fala assim, se você também só cumprimentar aquele que te cumprimenta, que diferença você fez? Nenhuma. Se você convidar para um banquete só aqueles que também te convidam, que diferença você fez? Nenhuma. Então, nós estamos... É para poder ver, é ser moído. O trigo, o pão é feito de vários pedacinhos de trigo. A uva, o vinho é feito de vários cachinhos. Não é feito só meu. Então, sou eu e meus irmãos. Então, eu me dou, eu consagro. Filho, eu não vou dar conta nunca de me entregar a Deus dessa forma. Ah, mas tem uma fórmula para isso. Chama-se Espírito Santo. É Ele que nos faz fazer a entrega. É Ele que nos faz entregar o nosso corpo e o nosso sangue a Deus. A história da humanidade inteira é Deus que se doa para nós, não é? A história inteira. Nesse momento é você que se doa para Ele. Você vai falar, eis-me aqui. Nós não compreendemos que nós formamos o corpo e os membros de Jesus. Nós não compreendemos. E enquanto cada um de nós não consagrar o seu corpo a Jesus, ele não poderá fazer e oferecer o sacrifício inteiro. Ele ainda não está completo, porque nós não nos entregamos ao Senhor. É uma atitude profunda. A hora da Eucaristia nós vamos nos colocar lá e falar, estou aqui.
aqui, Senhor, à sua disposição. Deus não quer coisas de nós, gente. Ele tem tudo e mais alguma coisa. Eu fico imaginando o que tem lá. Deus quer o nosso sim somente. Fala em sim e deixa Ele fazer o resto. E vocês verão. O que Ele poderá fazer com alguém que submete tudo a Ele? Tudo. Então, nós podemos e Deus pode nos transformar. E vocês imaginem que igreja seremos quando nos consagrarmos a Deus. Um dia nós vamos discutir teologia do corpo. Vocês entenderão a profundidade do que é se consagrar a Deus. Consagrar inteira. E aí a gente entrega tudo. Tudo que você pensa, tudo que você sente, todos os seus desejos, tudo. Consagre ao Senhor. Lá, na hora que o Pai estiver fazendo a consagração, se entreguem a Ele. Bem, e aí depois, porque São Paulo fala assim, seguindo o que ele fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Então, nós precisamos, além de fazermos a oferta, e transformar. E nós só vamos nos transformar à medida que a gente se consumir. À medida que a gente se doar. À medida que a gente viver de verdade essa Eucaristia. Ser Eucaristia com Jesus. Esse é um desafio, esse é um convite. E Jesus nos convida a celebrar, depois que a gente faz a consagração, Ele nos convida a receber a comunhão, não é? Então, aí a igreja é transformada pela presença, né? Pela presença de Deus, que a Eucaristia é um mistério de amor, né? Daquele amor que tu transforma. Quando eu vejo um padre levar a hóstia, eu falo, o amor existe, tudo pode ser transformado. Tudo pode ser mudado para melhor, então nossa esperança não acaba, porque Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode. E aí nós vamos recebê-lo. Eu gostaria de que vocês fossem agora para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Esse é mais fácil vocês acharem. João, capítulo 6, versículo 57. Vamos lá. Um ateu naturalista disse assim: o homem é aquilo que come. Olha que espetáculo. O homem é aquilo que come. Então nós vamos ser assimilados por aquilo que nós estamos comendo. Se aquilo que eu estou recebendo, comendo, mastigando, é o corpo do meu Senhor, é o sangue, a sua divindade, então é nisso que eu vou me transformar? Amém? Então está escrito assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Essa palavrinha, essa preposição por, ela faz toda a diferença nessa história. Quando Jesus fala, viverá por mim, isso aí tem dois sentidos. Tem a procedência e tem o destino. Então, quem se alimenta do corpo de Jesus, quando nós nos alimentamos do corpo dele, nós passamos a viver pela vida dele. É por ele que vivemos. Nós vivemos pela vida, é a força dele, é a vida dele em mim. E aí eu vivo para o Senhor. Aí eu vivo para ele. Então eu vivo de Jesus para Jesus. Quando eu passo a viver a Eucaristia, é assim, é de Jesus para Jesus. A minha vida é só para Ele, para Ele. Mas isso é nos irmãos. Então, quando Jesus na Eucaristia, Jesus funciona mais ou menos, é o grande coração da igreja. Eu vou explicar para vocês por quê. Vamos fazer uma analogia com o nosso coração. Vocês sabem que o nosso coração é dividido do lado direito e do lado esquerdo. Todo o sangue sujo do nosso corpo chega do lado direito. O lado direito bombeia, joga tudo para o pulmão. Lá no pulmão é tudo limpo. Joga para o lado esquerdo joga para o corpo, por isso somos cor-de-rosa. O que acontece na missa? Na hora do ofertório, todos os nossos pecados, toda a nossa imundície, toda a nossa miséria é julgada no ofertório, é entregue a Ele. E Ele transforma tudo isso.
e devolve para nós vida nova. Devolve sangue novo. Ele nos limpa e nos purifica de todo pecado. Olha a dimensão disso. Porque quando eu comungo, quando eu partilho com alguém a minha vida, o que é meu é seu, o que é seu é meu. O que é verdadeiramente meu para me entregar para Jesus, gente? Qual que é a única coisa que com certeza nós podemos afirmar que podemos entregar para Ele? O quê? O que nós podemos entregar para Jesus? Somente meu pecado é minha miséria. Só isso me pertence. Então vocês imaginam, na hora que eu vou encontrar com Ele, eu falo, Jesus, agora sim, o que é meu é seu, o seu é meu, o que é seu é meu. Mas você entrou em desvantagem. Eu só tenho pecado e miséria, e o Senhor tem a santidade. Vocês podem imaginar isso? Não é, Pachecão? É assim, eu só tenho para te dar pecado e miséria. Ele fala, e eu me dou inteiro. É como Jesus nos assimila, não é? É como pegar uma gotinha de sangue, uma gotinha de água e jogar no mar de perfume. Porque Ele vai nos assimilando e nós vamos tendo o cheiro de Jesus. Está escrito na carta lá, acho que é de Coríntios, eu não vou saber, o padre me corrija se eu estiver errado. Que nós somos para Deus o bom odor de Cristo. Nós precisamos ter cheirinho de Jesus. As pessoas têm que cheirar a gente. Falar, que cheiro que é esse? É de Jesus. Mas o que acontece conosco? Nós só podemos fazer uma comunhão íntima e profunda com Jesus se a gente tiver humildade, tiver ato de amor, para a gente falar igual Pedro. Senhor, tu sabes que eu te amo. Não tenho mais nada, mas tu sabes que eu te amo. A hora que a gente vai receber a Eucaristia, prestem atenção. Quantos de vocês é que tem a bênção de ser ministro? Que vocês vão entregar o corpo e o sangue, a santidade, a divindade dele na nossa mão. Vocês podem imaginar que é o corpo dele que se põe na sua mão? É o corpo dele. Era para a gente falar igual João Batista falou. Tu que vens a mim, está lá em Mateus capítulo 3, versículo 12 ou 14, se não me engano. Tu que vens a mim, Senhor. É tu que vens a mim. E aí nós fazemos violência com o corpo de Deus. Sabe por quê? Nós comungamos e estamos dispersos. E estamos voados. E não vivemos para Ele, não o amamos. E não prestamos atenção no que estamos fazendo. Recebemos como rotina. Recebemos, porque todo mundo vai comungar, eu também vou. Não sei nem o que eu estou fazendo ali na fila de comunhão. Você tem noção de quem é que você está indo receber? Que mistério, que Deus que se coloca ali, né, se faz realidade naquele pão. Para nós, por amor. Por que Ele faz isso? Por amor a mim, a cada um de vocês, por amor. Você imaginou com que cuidado eu tenho que pegar nesse corpo de Deus? Com que cuidado eu tenho que colocar Ele no meu coração? E aí vem uma outra coisa. Que a hora que um de vocês, né, um ministro, um padre, nos entrega o corpo de Deus, e eu falo, amém? Não é assim? Quando eu digo amém ao corpo dele e digo amém ao corpo místico da igreja, que é o meu irmão. Ficou bom não? É amém. Filó, mas eu tenho... Pode olhar a turma que está do lado, pensa no povo que está na sua vida, mas eu tenho que acolher todo mundo? Tem. Difícil, mas eu tenho que falar amém ao irmão. Eu não posso receber Jesus, porque olha o risco que corremos. É a mesma quando eu ia ao encontro dele, com muita alegria, vou nele, dou um beijo na testa dele, mas eu piso no pé dele, com meu sapato de salto, a agulha assim, para espetar. E eu estou espetando, é o meu irmão, porque faz parte do corpo de Cristo. Então eu não posso receber a Eucaristia e julgar o outro de lado, isso é sério. Então eu vou dar uma dica para vocês. Eu em 11 anos de Eucaristia, de comunhão, eu ainda não sei nada, eu falo com Jesus que eu estou começando meu processo de conversão. Mas se a gente quer intimidade com Ele, na hora que vocês forem receber o corpo dele, se ainda tem alguém que para vocês é difícil de vocês aceitarem, vocês falam assim com Jesus: Jesus, eu vou te receber com aquele irmão. Fala o nome. Se tiver muita gente que é difícil vocês aceitarem, ou vocês escolhem, vai por etapa ou fala todo mundo. Às vezes a turma é muito grande, vai dividindo, fala, vai por série. E fala: Jesus,
Hoje eu serei hóspede. Hoje eu vou ser o grande hóspede. Hoje eu vou receber você e vou receber fulano. Fala o nome. E eu estou feliz porque o Senhor está com ele ou com ela. Eu estou feliz, Senhor, porque o Senhor veio a mim e só vai a ele também. Você não está dividido, vai inteiro. E nós somos irmãos. Jesus sabe que isso não é fácil, que quando a gente faz isso, a gente mortifica um pouco. É aquela mó que vai nos moendo, nós temos que virar trigo de Deus. Nós temos que virar esse pão dele. Então, vai nos moendo para poder melhorar o nosso caráter. Porque a gente acha que é bacana, que faz as coisas melhor do que os outros. Somos nada, somos tudo igual. Mas um já tem mais disposição de ir. Então, é assim, nós vamos nos fazendo comunhão. Eu não posso receber Jesus se eu isolar o meu irmão. Eu corro o risco de Jesus falar assim: essa honra sua para mim é vazia. Isso não me diz nada, sai para lá. Se você não acolher o seu irmão, não te quero. Nós corremos esse risco. Nós não podemos ser, não tem como. Jesus está no corpo dele. Nós todos formamos o corpo de Cristo. E nós temos que tomar consciência disso. Isso é sério. Então, na hora que receberem a Eucaristia, receba. Jesus disse assim, que nós temos que rezar pelos nossos inimigos. Nós temos que rezar por aqueles que não nos querem bem, por aqueles que falam mal de nós, que nos caluniam, etc. Reza por eles, acolhe eles no seu coração. Fala, hoje eu vou guardar a turma. Guarda, porque só o Espírito Santo é que faz o movimento dentro de nós. E quando você assusta aquele que era difícil de engolir, você já está abraçando que é tudo irmão. É tudo irmão. E aí nós vamos melhorando, né? Nós estamos aqui, como diz São Paulo, é para progredir, né? Mas ainda tem muita coisa que vocês precisam aprender. Então, nós já aprendemos agora que nós vamos ser Eucaristia, né? Com Jesus, nós vamos ser Eucaristia. Aí, com isso, o fato da gente poder ser Eucaristia com Jesus, tira de qualquer um aquela frase que já escutaram de um monte de gente. Para que vale a minha vida? Minha vida não tem sentido. Qual é o sentido da minha vida? Graças à Eucaristia, nós já descobrimos o sentido da nossa vida. Nós somos chamados para ser um sacrifício vivo com Jesus. Nós somos chamados para ser Eucaristia com Ele. Esse é o sentido sublime da nossa vida. Para isso fomos chamados. Basta falar sim e desejar. Bem, a Eucaristia pode nos fazer, né? Pode nos transformar pela contemplação. Depois que eu recebo Jesus, eu preciso contemplá-lo. Eu preciso interiorizar o que é receber o corpo de Deus em mim. Eu preciso viver essa experiência do que é que o sangue de Deus, me lavou, me salvou. Aquele sangue mesmo lá da cruz. É aquele. Jesus, quando vem a nós na Eucaristia, Ele nos dá o Espírito Santo. Não é aquele Espírito de que outrora Ele deu, não, Ele dá agora. Ele dá em cada Eucaristia. Tudo acontece de novo em cada Eucaristia. Nós aqui não temos noção dessa dimensão. E aí eu preciso contemplar essas coisas todas. Eu preciso sentar e fazer companhia para Jesus. É do meu coração para o coração dele. Experimentem contemplar Jesus. Experimentem. Na missa nós temos alguns momentos de contemplação. A liturgia da palavra, escutar a palavra de Deus, é o primeiro momento de contemplação. Por quê? Quando eu escuto a palavra de Deus, eu vou lembrando das coisas, dos fatos da vida de Jesus. Isso vai preparando o meu coração para a Eucaristia. Vai enchendo meu coração de desejo de recebê-lo. Então, já é a primeira parte. A segunda parte e a terceira é antes, né, a ação de graças antes e depois da Eucaristia. Então, muito me entristece na missa quando as pessoas acabam de receber a Eucaristia e saem parecendo que vai acontecer alguma coisa tão importante que não pode esperar um segundo. Ou que nem bem acabou de receber a Eucaristia e fala o tempo inteiro. Que dificuldade nós temos em silenciar. Não existe contemplação sem silêncio. E precisa do silêncio externo e do silêncio interno. Mas é claro que a grande contemplação é ficar diante do Senhor sacramentado. Aí muitas pessoas vão falar para você assim: o que você está fazendo? Nada. E tem uma história tão interessante que Curadares, Santo Curadares, na paróquia dele,
tinha um caipira que todo dia chegava lá, ficava tempo sentado na igreja, olhando para o tabernáculo. Um dia a Curadário chegou perto dele e falou assim: o que você faz aqui na igreja, esse tempo todo aqui parado? Ele falou: nada. Eu olho para ele e ele olha para mim. E às vezes o que nós precisamos é olhar para Jesus. Aí algumas pessoas vão falar com você assim: que perda de tempo, você está vendo alguma coisa ali? Não, estou não. O que você está fazendo sentado aí? Ele está me vendo. Presta atenção nisso. É Jesus que te olha. E nós temos que deixar Jesus nos olhar. Porque apesar de a gente não ser nada e ser uma soma de miséria, nós somos o fruto da sua paixão. Ele olha para nós e fala: eu te salvei pela cruz. Você é o meu fruto da paixão. Ele precisa nos olhar. Não podemos tirar isso dele. Nós precisamos sentar diante dele, contemplá-lo e falar com ele. Isso não tem preço, porque à medida que eu assento diante de Jesus e me silencio, ele pode falar comigo daquilo que ele quer adequar à minha vida. Falar: Filó, o seu desejo não está certo. Eu tenho um outro caminho melhor. Eu posso te mostrar outra coisa. Apresenta para ele. Ou se você não tiver nada para falar, só faz companhia, senta lá e fala: ei, vim te ver. Passa lá. Ou se não, conta tudo para ele. Eu sempre falei com ele assim: faz de conta que você não viu nada. Faz carinha de surpresa com tudo que eu vou contar. Faz de conta, senão fica sem graça que eu vou contar tudo outra vez. Fala com ele na certeza que você está falando com alguém vivo. É o Senhor que te escuta. A experiência que eu tenho de estar diante do Santíssimo e falar e ter a resposta imediata é de impressionar. Não é porque eu sou bacaninha, não. É porque eu fico lá mesmo na cabeça dele falando: Jesus, vem cá, vamos conversar um negocinho aqui. Conversa, combina. Eu faço um monte de combinado com ele. Vamos fazer um trato. Vamos poder entender porque é tudo tão difícil, é tanto mistério de um Deus tão grande que vira pão. E alimenta todo mundo. É o alimento dessa igreja. Por que nós estamos aqui reunidos? Pela nossa fé nele. Por isso ele é o centro. Ele está aqui reunido conosco, então é por isso que estamos aqui. Hoje é sexta-feira à noite, podia estar fazendo um monte de coisa. Estamos aqui por ele, porque ele é a nossa vida. Ele dá o alimento ao mundo. E é quando eu contemplo que eu vou interiorizando. Gente, nós não vamos sair para a ação sem que as coisas de Deus sejam interiorizadas em nós. Não tem jeito. Eu só parto para a ação a partir do momento que essas coisas já foram trabalhadas dentro do meu coração. Quem é que vai trabalhar em nós? O Espírito Santo de Deus. Não tem mais ninguém que pode trabalhar em nós, a não ser o Espírito Santo de Deus. É Ele que irá trabalhar e vai nos ajudar a trabalhar a contemplação, a olhar para Jesus e deixar ser olhado por Ele. Façam isso. E vocês verão o que é a presença do Senhor te conduzindo. Nós vamos começar a ouvir, não é? O Senhor a nos mostrar, a indicar o caminho. Se é para a direita ou para a esquerda, o que eu faço, não é? Isso faz parte da nossa contemplação, porque contemplar é lembrar de Jesus. E não tem preço lembrar de Jesus durante o dia. Não tem tempo durante o seu dia, não tem preço você lembrar que Ele caminha com você. Não tem preço diante da dificuldade, diante do medo, diante da insegurança, diante do cansaço, falar: Ele está aqui. Eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas às vezes que eu já estive exausta, às vezes 11, meia-noite, terminando o consultório, não arrastando, porque a mulher elegante não pode arrastar, já mantém o salto, mas morta, eu olhar para ele e falar, olhar para o lado e falar: ai, que bom você estar aqui. Que força você me dá a lembrar que você está vendo tudo isso. E às vezes eu achando que eu estou indo embora, o telefone tocar e falar: Filó, passa aqui no CTI que a coisa não está boa. Eu falava: Jesus, por ti, né, meu amigo? É por ti que eu volto, sem um neurônio pensante, mas confiando profundamente que o Senhor disse que estaria comigo. Então é porque eu confio nessa memória, que eu vou lembrando da sua presença, que eu vou lembrando que você falou que seria meu alimento, seria meu sustento. E se cumpre. E quantas pessoas já falaram comigo lá no consultório, juízes e pessoas até que me olham e falam assim: Filó, eu dou o preço que for, pago. O que você come? O que você bebe aqui nesse consultório? Você deve beber um trem escondido aqui, ué. Tem condição você, nessa energia, essa hora da noite, correndo com esses meninos aqui dentro do consultório? Tem alguma coisa errada. O que você toma? Você mistura guaraná com o quê? Que energético que você toma?
Pode falar o preço que eu pago. E eu falei, não, mas o que eu tomo vocês não vão ter, não? Porque, filó, eu pago, porque é de graça. E o que é? Eucaristia, meu amigo. Levanta cedo, vai rezar. Ah, filó, Eucaristia. Jesus, está vendo o que você não vai ter? Você não acredita. Que é Ele vivo, que é a nossa força. Que é Ele que me sustenta. Você acha que eu tenho... Olha o meu físico, se eu dou conta. Olha bem, para ver se eu dou conta. Né? Início de setembro agora, eu fiquei ruim, adoeci, fiquei ruim. Eu vivi 5 dias de Eucaristia e água. Era o que eu dava conta, e trabalhando. Falava, Jesus, seja minha força e meu sustento. E foi. Então é preciso acreditar que eu recebo, não é um pedaço de pão, não. É Jesus vivo, corpo e sangue sagrado, que pode transformar a minha vida. E a última coisa que eu quero meditar com vocês é a Eucaristia, como é que ela pode transformar a igreja pela imitação. E para isso, Jesus fez, vocês vão ler lá em João, capítulo 13, quando Jesus está instituindo a Eucaristia, e ele faz a cerimônia do lava-pés. O lava-pés, né, de Jesus é o nosso exemplo, a nossa imitação, não é? Ele nos deixou o exemplo para que a gente pudesse lavar os pés uns dos outros. Então, vocês imaginam, desde que Jesus resolveu vir, ele desceu, até ficar de joelhos diante da criatura. Pode imaginar o que é isso? O Criador de joelhos diante da criatura. Foi Jesus no lava-pés. E assim ele espera que a gente possa lavar os pés uns dos outros. Uns dos outros. E aqui é o espírito do serviço. Mas nós precisamos de conversar sobre isso. Porque às vezes no espírito de serviço a gente quer só fazer. Fazer para quê? Para minha glória? Para o meu aplauso? Para que todo mundo fale que pessoa bacana? Isso não é o espírito de serviço que Jesus está mandando. Qual era o espírito que movia Jesus no serviço? Vocês vão ver aqui, em João 13, versículo 1, Jesus, qual era o espírito que animava Jesus ao trabalho? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O espírito que movia a ação de Jesus chama-se amor. Então agora é hora da gente parar e pensar. Que espírito me move? Com que espírito eu faço o meu trabalho? A lei é uma só. Jesus não fez nada para agradar a Ele mesmo. Jesus só fez aquilo para agradar ao Pai. Qual é o espírito que nos move quando fazemos as coisas? Como estamos trabalhando? O nosso trabalho promove o outro ou me promove? O instrumentalismo é o outro, para que eu fique bem. Sabe como é que a gente sabe que a gente já está dando conta de fazer um serviço bacana? Quando você tem um serviço de destaque, aparece, etc., chega quem te é chefe e fala assim, eu preciso de você agora. Não quero que você faça isso, eu quero que você faça um serviço que ninguém vai ver. Nem quem vai receber vai ficar sabendo que é você. Somente seu pai vai ficar sabendo. Você é capaz de sair do brilho, do foco? É capaz. Porque o espírito de serviço, ele é contrastado com 2 outros espíritos. Primeiro é o espírito da tirania. Eu quero que as pessoas só façam o que eu quero. Só quero que as pessoas enxerguem o que eu enxergo. Porque o que eu vejo é certo. E eu falo, mas eu me desmancho, eu me mato para fazer tal coisa pelo outro, e o outro não percebe, e quando o outro reage ou não percebe a grandeza do que eu fiz, eu fico bravo. Prestem atenção. Porque às vezes essa pessoa que tiraniza somos nós. E nós temos que ter a coragem de sentar com quem convive conosco e falar, senta aqui comigo um pouquinho, vem cá. A minha forma de fazer as coisas, de viver, de coordenar, eu dificulto a vida de quem está perto de mim? Porque quando eu tiranizo, eu não tenho nem consciência que eu faço o outro sofrer. Eu não olho para baixo. Eu piso no pé do outro de salto e nem vejo. Será que eu estou nesse espírito? Porque aí eu tenho que ter a coragem de rever a minha vida e falar, realmente eu tenho que mudar. Porque às vezes a gente acha que já está tão bacana que não precisa aprender nada. Não precisamos transformar nada. Então, esse espírito, a única coisa que nos move é o espírito, tem que ser o espírito de amor. E o outro espírito que se contrasta a esse é o espírito da moleza.
É aquela turma da poltroninha. Hoje eu não me tiro da minha poltroninha, não, do meu sossego. Tem pessoas que fazem do tempo livre dela ou do bem-estar o ídolo. E aí, fulano tem que adoecer agora, gente? Isso é hora de adoecer? Na hora da novela, é hora de adoecer, de alguém passar mal? É a hora de alguém me telefonar? É a hora da vizinha bater a campainha? Compreendem? A gente acha ruim de ser incomodado, porque, afinal de contas, vai mexer no meu bem-estar. Eu só posso te ajudar na hora que convém a mim, na hora que é bom para mim. Esse foi o modelo que Jesus deixou? Não. Ser Eucaristia não é fácil, não. É só pela ação do Espírito Santo em nós. Que nós precisamos de tirar esse espírito. Se alguém bateu na minha porta, que precisa de você. E você se consagrou para ser pão, para ser sustento para a vida do outro. É isso mesmo, vai lá. Uma mãe de família é um pão, é Eucaristia. Os filhos tudo sugam ela o dia inteiro, ela faz 500 coisas. Um sacerdote vive o pão, vive a Eucaristia. O dia inteiro ele faz 500 milhões de coisas em prol do outro. É assim, todo aquele que assume a sua função no amor vai ser Eucaristia. Porque essa é a regra. Mas nós precisamos de servir ao outro com espírito de amor. E às vezes a gente começa muito bem, hospeda alguém que está doente na nossa casa, começa bem. E vamos cansando. Fala, Gina, que dia que você vai melhorar para ir embora? Falta falar isso com o outro. Tu já está ficando cansado e começa a reclamar com as outras pessoas. Não podemos. Como é que espírito estamos sendo movidos? Como é que é cuidar de quem está doente? Realmente não é fácil, não. Não é, porque isso vai nos consumindo e desgastando, mas é isso mesmo. É isso. Eu vou dando a minha vida ao outro, no serviço por amor a Deus. O serviço evangélico, gente, o serviço de Deus, ele exige, além de tudo, humildade. Jesus fez o serviço mais humilde que existiu, que era de escravo. Ele lavou os pés. Nós é que achamos que somos muita coisa? Somos nada. Estamos aqui para acudir uns aos outros. Era para a gente estar diante de alguém que está sofrendo muito, às vezes com dor física, às vezes com dor, com problema psiquiátrico, e escutar Jesus aqui no canto do nosso ouvido, falando assim, olha para ele, isto é o meu corpo. Porque se a gente visse o corpo de Jesus ensanguentado, todo mundo ia querer brigar para cuidar do corpo dele. E a gente vê o corpo do irmão mutilado e não fazemos nada. E às vezes ajudamos a mutilar mais um pouquinho. Não podemos dissociar ele vivo no outro. Senão não tem sentido. Essa é a questão da nossa imitação. É o lava-pés. É o sacramento da autoridade da igreja. Quem serve não é aquele que não tem. Quem serve é o contrário do mundo. É o que tem. Jesus falou que a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Ele nos dá e vai nos cobrar esse serviço. E ele falou que quando a gente fizer as coisas, o que fez a sua direita não saiba a sua esquerda. O evangelho nisso é rigoroso. Porque tudo que você fez para aplauso dos homens, para que o povo te aplauda, eu te garanto que foi perda de tempo. Faça tudo aquilo que ninguém vê. Que ninguém fique sabendo o que você fez. Somente o seu Pai saiba, e aí você vai oferecer um sacrifício perfeito. Porque, afinal de contas, o que interessa é nós e Ele. Só. Nós precisamos do aplauso dos outros. E, às vezes, o que a gente quer quando a gente faz um serviço é aplauso. Aí a gente tem que lembrar que a gente precisa contemplar Deus. Porque quem contempla Deus não se contempla. A gente vai olhar para Ele, não é para a gente mesmo. Então, a gente vai esquecer dos aplausos, né? A gente não quer isso. Nós queremos tirar o irmão do túmulo, que às vezes é templo de Deus que está morto. Quantas pessoas mortas vocês estão encontrando por aí? São muitas. Eu tive há 15 dias atrás criança de 9 anos tentando suicídio. Quantas coisas nós estamos vivendo nas crianças? Quantas coisas tristes nós estamos vivendo? Por quê? Porque faltou Jesus, faltou alguém para poder mostrar, faltou famílias que não viram isso. Então eu queria dizer a vocês que a Eucaristia, muito mais do que ser um mistério de amor, muito mais do que ser um mistério para ser consagrado, para ser comungado, para ser contemplado. Ele é um mistério para ser imitado. É esse o grande desafio do cristão. E sabe por que a Eucaristia faz a igreja? Vocês compreenderam? Porque ela transforma nós aqui.
Então, o que ela faz com cada um de nós? Ela nos coloca de pé, cada cristão de pé, com um cinto cingido, com um bastão na mão, com a sandália nos pés, como igreja que é peregrina. Porque nós estamos em êxodo, gente, nós vamos voltar para a casa do Pai. Êxodo permanente. Esse nosso caminhar não deixa a igreja assentar. Põe a igreja em movimento. Porque a igreja precisa de ser um local de peregrinação, um local de alegria, local da presença do Espírito Santo de Deus. As pessoas precisam entrar aqui, entrar nessa igreja e falar: tem alguma coisa diferente que esse povo aqui. Eles precisam reconhecer, tem algo diferente aqui nessa igreja. E as pessoas às vezes não sabem que vão falar igualzinho as pessoas que foram à comunidade dos primeiros cristãos. As pessoas que chegavam na comunidade dos primeiros cristãos olhavam para aquele povo e diziam: verdadeiramente Deus está no meio de vós. Essa igreja, essa paróquia, é uma paróquia abençoada. Todo mundo que vem aqui volta, porque percebe essa presença do Senhor. Então, que Deus abençoe essa comunidade, abençoe essa caminhada, para que cada vez mais, cada um que chegar por aqui, sinta o cheiro dele e fala: Deus está no meio deles. Amém, que assim seja.